A gente aproveita agora para atualizar também a situação em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba chegou a 55 mortes por coronavírus. 4 mortes foram confirmadas apenas nesta primeira semana de novembro, além de uma 5ª morte que segue em investigação. Por isso a gente vai conversar com o Tiago Bezerra, que está na cidade. O Tiago, a Secretaria de Saúde está tomando alguma iniciativa, algo para tentar investigar essas mortes? Boa tarde. Que situação preocupante, hein, Águida? Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo o Link Vanguarda, porque para pensar, né? A gente está hoje dia 7, uma semana só de mês, 4 mortes já confirmadas e mais essa 5ª que ainda está sendo analisada. Isso tudo para uma semana só é bastante coisa, preocupa sim o pessoal de Pindamonhangaba, da região como um todo, mas principalmente aqui de Pinda. E sobre isso então a gente vai conversar com a Mariana, que está aqui ao meu lado, secretária adjunta de saúde da cidade. Mariana, em relação a essas mortes, a gente tem aí um perfil desses pacientes que infelizmente vieram a óbito? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem sim um perfil, é justamente o perfil que as autoridades internacionais e nacionais têm alertado desde o início da pandemia. Então são principalmente os idosos e as pessoas portadoras de comorbidades que acabam que, quando contaminadas, elas têm uma resistência menor e acabam tendo uma sobrevida comprometida em relação ao vírus. Em medidas de segurança, a Secretaria de Saúde tem tomado o quê? Mudou alguma coisa? Olha, a gente tomou medidas precoces, né? Então a implantação dos gripários na cidade, o treinamento de todas as equipes profissionais, a ampliação da testagem. Isso vem acontecendo desde o final do mês de março. A gente percebe que hoje a equipe está mais madura, a gente tem mais literatura que nos apoia em relação a que medidas tomar, como proceder nos casos, principalmente em relação à internação precoce, outros sintomas que também podem querer dizer, significar e fazer o profissional pensar em Covid. Então, essas são as medidas principais que a gente tem tomado. Quer dizer, a equipe está mais por dentro do assunto, conhece melhor como é que é essa dinâmica da contaminação do coronavírus, mas voltando a essas mortes mais recentes, você me falou, né? Pacientes idosos com comorbidades, mas em geral, desde que essa história toda de pandemia começou, aqui em Pinda a gente teve mortes de jovens também, né? Sim, a gente teve mortes de jovens, a gente verificou assim casos súbitos, né, que a pessoa chegou, quando procurou o serviço de saúde, já estava em um caso muito grave. Acho que isso chama a atenção para a questão de que a pandemia não acabou. A gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem medicamento, então é importante que as pessoas mantenham as medidas de segurança, o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento social, para a gente poder evitar o contágio nesse momento que ainda não tem vacina disponível. Mariana, quando a luz de alerta acende, quer dizer, uma febre que não passa, um mal-estar mais constante, aqueles que a gente já sabe que são sinais de possível contaminação pelo coronavírus, aqui em Pinda em específico, a população faz o quê? Bom, a nossa orientação é que a população procure o gripário, né? A gente tem 3 gripários, então aqui nessa UPA do Araretama tem a UPA funcionando aqui e na lateral tem um gripário estruturado, na UPA de Moreira César e também no pronto-socorro municipal. Esse é já procurar o gripário, identificar os sintomas para a equipe poder ter uma ação imediata. Tá certo. Obrigado pelas informações, viu, Mariana? Até para o pessoal ficar mais tranquilo, viu, Águida? Os gripários, que a Mariana diz que são esses espaços específicos para receber os pacientes ou com Covid ou que estão com suspeita, eles ficam numa área separada da UPA. Então não precisa ficar com medo, não vou até lá porque de repente eu corro o risco de me contaminar. Não, pelo contrário. Tem sim que procurar atendimento médico, tem sim que procurar essa ajuda, porque num momento delicado como esse, né, precisa realmente de orientação médica. E quando você não estiver se sentindo mal, não estiver apresentando sintomas, que continue assim, como a Mariana disse, usando máscara o tempo inteiro, álcool em gel, distanciamento social. Essas ainda são as nossas principais ferramentas para combater a disseminação desse vírus. Volto com você no estúdio. Exatamente. E nunca também é demais a gente lembrar, né, o que é necessário fazer para a gente se proteger. Obrigada, viu, Tiago, pelas informações. Bom trabalho aí em Pindamonhangaba.